Boa tarde a todas e a todos. Esse é o penúltimo dia do nosso seminário em comemoração aos 20 anos do NECVU e quero agradecer a todas e todos aqueles que estão nos acompanhando. Agradecer também, em nome dos expositores, os comentários elogiosos às suas representações feitas no chat e também os elogios ao seminário. Esses elogios, na verdade, devem ser dirigidos ao Michel, que tem colocado todo o seu empenho e energia para que esse evento seja tão especial. Devem ser dirigidos também à Heloísa, secretária do NECVU, que vem atuando nos bastidores para dar suporte ao evento. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Eduardo Melo pelo seu trabalho e seu profissionalismo, mesmo na situação limite tão difícil para ele, e agradecer também ao Marcelo Serpa, nosso colega, professor da ECO. Ambos tornaram possível a realização desse seminário na forma remota. O tema da mesa de hoje é Vigilância, Polícia, Justiça e Prisões, o controle social nas margens do Estado. A mesa reúne os pesquisadores do NECVU, Bruno Cardoso, Rafael Godoy, Clarissa Plateiro, Daniel Ganemice, Kátia Mello e, como comentador, Renato Sérgio de Lima. Apresentarei a todos mais detalhadamente no momento de suas falas. Bom, eu queria começar dizendo que essa mesa, como as que lhe antecederam, é informada por um repertório teórico, o da construção social do crime, que não apenas desmistifica as noções correntes sobre o crime e o criminoso, como também introduz na explicação do comportamento criminoso as instituições que são responsáveis pelo controle social, a polícia, a justiça e as prisões. Esse repertório, no qual estão incluídos Lemert, Becker, Tusk, Goffman e tantos outros, tem sido essencial na formação das agora diferentes gerações do NECVU, conformando uma das chaves interpretativas que informam as produções do núcleo. Como já foi dito aqui, Michel reelaborou as contribuições desses autores para dar conta de pensar a realidade brasileira marcada pela extrema desigualdade social. Com essa reelaboração, Michel propôs um modelo explicativo das 3 etapas da criminalização não necessariamente lineares: a construção social do crime, a criminação e a incriminação. Fazendo uma fricção com a teoria do sujeito, elaborado por Foucault, Michel a ela acrescentou uma 4ª etapa, que é a possibilidade desse processo resultar na sujeição criminal. Vocês tiveram a oportunidade, na segunda mesa de quarta-feira, de constatar a sofisticação e capacidade explicativa desse conceito, com as apresentações da Carolina Grilo, do César Teixeira e também na apresentação do Alexandre Werneck. Roberto Cante de Lima também se referiu, né, a essa categoria, sendo utilizada inclusive em outros campos. Então, com isso, eu quero reafirmar o que vem sendo dito aqui, que as pesquisas empíricas realizadas no NECVU, dentre elas as que tratam da polícia, justiça e prisão, e também as políticas de segurança pública, são informadas por concepções teóricas robustas e também variadas, segundo o que demanda o objeto, claro, e a escolha do pesquisador, sendo também enriquecidas com a incorporação de novos pesquisadores do núcleo. Então, há aí essa preocupação de realizar análise densa, né, como sempre diz o Alexandre Werneck, mas, sobretudo, de dar conta de compreender e interpretar a realidade brasileira na qual estamos imersos e com a perspectiva também de poder influir nessa realidade para transformá-la. Bom, no meu caso, eu me integrei ao grupo há mais ou menos 15 anos, vinda de Belo Horizonte, da UFMG, quando eu conheci pessoalmente o Michel, claro, eu já conheci o seu trabalho. E naquela época eu vinha me dedicando, por uma outra via, a da etnometodologia, né, a tratar esse processo de construção social do crime. Na verdade, eu me interessei mais diretamente pela linguagem e a propriedade que os relatos têm enquanto produtos organizacionais
de objetivar os eventos que vão sendo selecionados como crime. E com o auxílio da abordagem organizacional e seguindo trilhas abertas por Edmundo Campos Coelho e Antônio Luiz Paixão, os primeiros autores que trabalharam com etnometodologia no Brasil, eu explorei como esses relatos vão dando corpo às organizações que compõem o sistema de justiça criminal. E aqui a ideia de sistema, ela não é pensada na perspectiva funcionalista, pelo contrário, e me centrei na questão da disjunção entre a regra e a prática, entre as leis e a sua aplicação, assim como a disjunção entre as diferentes organizações, polícia, justiça e prisão. Seguindo um autor chamado John Hagen, eu adotei a noção que considero bem produtiva da articulação mais ou menos frouxa entre essas organizações do sistema de justiça criminal. Para dar um exemplo, né, dessa articulação, é fato que hoje a gente assiste, né, uma articulação extremamente estreita entre a polícia, a justiça e prisão, no caso do processamento do crime de drogas. Nesse caso, o flagrante e as teorias policiais sobre quem são os tipos preferenciais envolvidos nesses crimes, sobre onde vem e vem, sobre a impossibilidade de venderem drogas fora da facção e etc., são concepções policiais partilhadas pelo Ministério Público e pelos juízes, justificando assim facilmente uma condenação. Entre os juízes do Rio de Janeiro, como mostrou em sua dissertação Michel Magalhães, a súmula 70, que é uma jurisprudência desse tribunal, que é um dos reconhecidos como mais produtivos, né, do Brasil, facilita todo esse trabalho, especialmente a dos juízes, né, o trabalho dos juízes, na medida que ratifica a validade das provas colhidas apenas com os depoimentos dos policiais. Um outro exemplo mais recente da articulação estreita dessas organizações é o da persecução aos crimes de colarinho branco, com a criação das tais forças-tarefas, que tem incluído, além da polícia e do Ministério Público, também os juízes, o que em países civilizados é tido como uma enorme aberração. Então, esses dois exemplos, eles mostram bem o que John Hagen preconizou em seu trabalho mais recente a respeito dessa articulação poder funcionar mais ou menos estreitamente. Diz ele que a articulação é estreita, surgindo do funcionamento cotidiano dessas organizações, que normalmente se articulam frouxamente, quando o sistema é mobilizado para atingir propósitos políticos. E eu acho que esse seria justamente o caso da política de guerra às drogas e do atual combate à corrupção. Essa articulação estreita, naturalmente, se refere no número de condenações e, como se pode imaginar, também tem forte impacto no direito dos investigados. Bom, então, voltando à minha aproximação ao NECVU, que eu falava anteriormente, né, já de partida, houve com o Michel também essa comunhão de interesses de pesquisa e de abordagem e, claro, muita interlocução. E nas pesquisas de que participei no NECVU, e foram muitas, tive a oportunidade de fazer novos investimentos e também aprofundar o que eu já vinha fazendo. Por exemplo, a pesquisa do inquérito policial me permitiu, através dos dados levantados, refletir sobre a importância da confissão e a sua associação com a tortura na fase policial. Então, eu passei a seguir uma trilha aberta por Roberto Campos de Lima, cujos trabalhos eu acabei me aproximando também, graças ao Michel, e por quem hoje tenho acesso e enorme respeito. Então, a discussão que o Kant propõe sobre o caráter inquisitorial da polícia e da justiça brasileira, dessa discussão, o que me interessou mais foi explorar a questão da busca da verdade, mais especificamente, da verdade que se quer ouvir. Esse aspecto, como afirma Kant, é essencial para que a gente possa entender que tipo de tradição inquisitorial se instalou entre nós. Não aquela verdade de pesquisa dos fatos ou a verdade que não se procura, que se procura o que não se sabe, né? Como é o caso de países de tradição inquisitorial, como a França, por exemplo, mas que busca a verdade
realidade real, buscando o que já se sabe e o que se quer ouvir. Nesse caso, a aplicação da tortura para ouvir o que se deseja ganha um enorme espaço. Então, me pareceu interessante, com base no que eu já vinha explorando, discutir os métodos pelos quais essa verdade é construída no processo ou nos autos do processo, melhor dizendo, né? Como os diferentes relatos jurídicos vão produzindo o que de fato aconteceu e, ao mesmo tempo, mascar esse processo de produção, tratando-os como evidências empíricas encontradas. Como a obtenção da confissão involuntária e, sobretudo, a tortura podem ser integradas a esses relatos sem aparecer. Em outras palavras, como a investigação obtida por meios extralegais é legalizada. Desde as interpretações dos policiais utilizadas para categorizar quem é torturável, quem não é, quem ameaçar de tortura para obter vantagens privadas, ou ainda a pressão psicológica, as agressões, as tentativas de sufocamento, choques, etc., todas essas práticas utilizadas para obter a confissão do suspeito acabam desaparecendo depois da transposição para o relato jurídico, na fase policial, o inquérito policial. No entanto, essas práticas elas foram fundamentais para constituir a linha de investigação e aquilo que será apresentado nos diferentes relatos, seja o auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento, no relatório, enfim, vão aparecer como evidências empíricas apresentadas no inquérito policial. Por outro lado, esse inquérito, que na prática já formou a culpa do indiciado, como chamou a atenção Michel na pesquisa sobre inquérito policial, não poucas vezes será um dos elementos, ou conforme o crime, por exemplo, o de lei de drogas, a que me referi, será o único elemento do qual o juiz se servirá para formar a sua convicção e sentenciar. Então, isso me levou a concluir, a partir da pesquisa e esses desdobramentos, né, que o inquérito policial desempenha um papel fundamental na permanência da confissão não voluntária, obtida sob pressão psicológica ou tortura, na medida em que ele permite apresentar, com base nos relatos produzidos nessa fase, a investigação como ela deveria ser e não como ela de fato foi realizada. Na verdade, o inquérito vai legalizar todos esses atos, né? Bom, eu não vou me estender mais, né, porque eu também tenho tempo, mas eu venho também estudando isso a partir da colaboração premiada, né, prevista para crimes de colarinho branco, né, e que também prevê a coação com ameaça de prisão e instauração do processo contra o colaborador ou então com seus familiares. E isso tem me levado a refletir sobre como esse modo de conceber a busca da verdade, né, que é uma tradição de longa duração no Brasil, tem nos impedido de pensar e agir fora da caixa do punitivismo. Vou marcar meu tempo, né, e queria passar logo aos colegas, os amigos da mesa, né, e dizer que eu estou muito feliz de estar coordenando essa mesa, né, e de poder partilhar aqui com os colegas. Vamos, então, passar agora para o primeiro integrante da mesa, Bruno Cardoso. Bruno é professor associado do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Antropologia. Ele é doutor em Ciências Humanas pela UFRJ, com estágio doutoral na École de Haute Étude en Sciences Sociales, de Paris, e tem experiência nas áreas de sociologia e antropologia, com pesquisas e publicações em tecnologia, vigilância, segurança pública, violência, gestão urbana, governamentalidade, mega-eventos, poder, meios de comunicação, mídia e internet. Além de pesquisador do NECVU, é membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade e coordenador do Laboratório de Estudos Digitais, o LED, da UFRJ. Bruno é um dos pesquisadores mais antigos do NECVU, inaugurou esse campo de estudos sobre vigilância no núcleo e foi professor integrante, grande parceiro no CAPES COFECUB, passagens de fronteiras e cidades seguras que tivemos com a França. A palavra está com você, Bruno.
Muito obrigado, Joana, pela apresentação. É, Olá, boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de expressar a minha felicidade, meu orgulho de fazer parte do NECVU há 17 anos, né? E ter vivido em alguns momentos com mais proximidade, em outros de modo mais distanciado, mas boa parte do que vem sendo celebrado aqui nesse canal do YouTube, né, ao longo dessa semana. Mas eu não vou falar disso aqui, já que está no meu depoimento, que vai ao ar amanhã, né, no último dia dessa celebração. O trabalho que eu vou apresentar hoje é resultado de uma pesquisa de mais de uma década, iniciada em 2006, quando eu entrei no doutorado, e finalizada no início do ano passado, com um artigo publicado na Dilemas, e que aqui eu estou resumindo esse artigo. Eu comecei essa pesquisa como recém-mestre e acabei como professor num programa de pós-graduação. Assim, falta a excitação de uma pesquisa em andamento, mas eu acho que tem a vantagem de trazer reflexões já bastante amadurecidas e com possibilidade de pensar processualmente, ver o desenvolvimento de um caminho da segurança pública do Rio de Janeiro, que é um caminho não óbvio e que foi sendo seguido durante esse tempo. Esse processo que eu acompanhei não se inicia com a minha pesquisa, nem se encerra junto com ela, obviamente. A pesquisa foi sobre a implementação de dois sistemas, ou da expansão do primeiro sistema no segundo. Sistemas de comando e controle, né? Muita gente chama de C2, estruturados em dois espaços. O primeiro deles é o CCC, Centro de Comando e Controle, que era uma sala na Torre da Central do Brasil, né? E o segundo é o CICC, Centro Integrado de Comando e Controle, um enorme prédio construído do zero na Praça 11. O CICC, sobre o qual eu vou falar aqui, concentrou os maiores investimentos em segurança, infraestrutura de segurança, na história do governo fluminense. Só o prédio, né, sem os principais equipamentos, custou 105 milhões de reais, em valores de 2013. Embora a cidade da polícia tenha sido mais cara, ela se trata de um complexo de prédios, né, e não apenas de um prédio como o CICC. O CICC é um elemento central e parte integrante do SICC, Sistema Integrado de Comando e Controle, uma ambiciosa política federal de segurança pública que concentrou quase a totalidade dos gastos da SESG, Secretaria Extraordinária de Segurança em Grandes Eventos, criada para cuidar dos preparativos e para a execução da segurança dos mega-eventos. Lembrando que parte considerável dos investimentos em segurança pública é realizada no nível estadual e custeado pelas secretarias locais, o que torna ainda mais significativo esse investimento federal. Assim, qualquer explicação sobre isso deve se iniciar no ciclo de mega-eventos realizados no Brasil entre 2013 e 2016, e mais especificamente no Rio de Janeiro. Podemos até incluir o PAN de 2007, também ocorrido no Rio, como uma espécie de balão de ensaio, por ter marcado o início dos investimentos em comando e controle, com a construção do CCC, primeiro que eu pesquisei, em parte financiado pela Senasp. Em relação ao CICC, esse segundo, devo levar em conta que a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, quando ele já estava operando. Para a realização desses mega-eventos, o campo da segurança era considerado como um dos mais sensíveis, tanto em função dos novos problemas a serem enfrentados, como o terrorismo, na verdade, a ameaça do terrorismo, e as manifestações, o que foi bastante surpreendente até o início da Copa das Confederações, em junho de 2013. Né? Como também por conta dos velhos problemas do Rio de Janeiro, a criminalidade urbana, a guerra de facções, as milícias, que requereriam novas soluções. Dentre elas, a gente pode dizer o CICC, que eu pesquisei, mas também as UPPs, e, de certa forma, a expansão das milícias, como eu vou falar rapidamente mais à frente. Além disso, por questões variadas, foi um momento em que os governos envolvidos contaram com recursos em abundância, que foram majoritariamente empregados em tecnologias de informação e comunicação, equipamentos de forma geral e também em armamento letal e de baixa letalidade. A principal política de segurança adotada foi a construção do Sistema Integrado de Comando e Controle, que consistia, grosso modo,
de centros integrados de comando e controle, construídos em todas as cidades sedes da Copa e, posteriormente, em todas as capitais e em determinadas cidades de fronteira. O Sistema Integrado de Comando e Controle foi largamente apresentado como o principal legado de segurança dos megaeventos. Tanto os megaeventos quanto os centros de comando e controle, isso é importante para a argumentação que apresento, são dois elementos centrais para a expansão do novo urbanismo militar, de que fala Stephen Graham, e que, de forma bem resumida e incompleta, pode ser caracterizado como a transformação permanente dos espaços urbanos, tanto em países centrais quanto em periféricos, em territórios pensados e geridos segundo a premissa da guerra e com muitos equipamentos de guerra. Se no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, a gestão da violência já tem historicamente por base a retórica da guerra, como nos lembra Márcia Leite, né, com inimigos elimináveis e não passíveis de luto, esse fato foi amplamente aproveitado para a definição que normalmente acompanha os mega-eventos, né, do Brasil como um terreno fértil para o proveito de um mercado internacional de tecnologias de segurança e de defesa. Sobre esse assunto, pode ver as feiras que acontecem anualmente no Rio, em São Paulo, como a LAAD, né? Essas feiras consistem em mercados do medo, da violência e da morte, para além de mercados da segurança e da defesa, como me disse um diretor de vendas de uma empresa francesa de tecnologia de segurança e defesa que eu entrevistei. Para tornar mais claro o meu argumento, eu devo fazer uma muito breve apresentação da estrutura de funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, o que muitas vezes tomou todo o meu tempo nas apresentações que eu fiz, de tão interessante e complexo que é esse prédio. Eu não vou tratar por falta de tempo, por necessidade de foco, mas vou apresentar ele rapidamente. No CICC trabalham o subsecretário, seja de operações estratégicas e planejamento, modernização tecnológica e comando e controle, esse nome foi mudando, mas é o mesmo cargo. Os componentes da Superintendência de Comando e Controle, majoritariamente formada por altos oficiais da PM, com alguns bombeiros e agentes de outras instituições, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, etc. Todos eles de alta patente, né? E os trabalhadores de chão de fábrica, majoritariamente policiais militares, de baixa patente, prestadores de serviço, teleatendimento, limpeza, secretariado e técnicos de TI. Né? O prédio é estruturado, literalmente, na divisão dos andares, né, para atender a 3 cenários diferentes. Cada andar é uma coisa. A gestão, primeiro andar, na verdade, o segundo andar. A gestão cotidiana da segurança pública e da ordem urbana. 2, que é no terceiro andar. A coordenação operacional de diferentes agências em situações não rotineiras. Os mega-eventos, o Réveillon, Carnaval, Enem, Parada Gay, ocupação territorial em favelas, vários exemplos. E o terceiro, que é no quarto andar, a gestão de crises, né? Acontecimentos importantes que não são esperados no campo da segurança. O comando e controle é uma doutrina militar que remete à Guerra Fria, que no Brasil foi oficialmente adotada, oficialmente por um decreto, pelo Ministério da Defesa em 2009. Ele constitui no estabelecimento de uma rede unicentrada, em contraste com redes policêntricas, né, que é uma outra, são redes com várias redes, cada uma com um centro. Essa é uma rede com um centro apenas, em que é bem definida uma cadeia de mando e obediência altamente hierarquizada. Né? O comando e controle no Brasil apresenta contradição com alguns dos princípios do management, que buscam a descentralização máxima do processo decisório e a promoção de uma estrutura de funcionamento em redes policêntricas, né? Várias redes, cada uma com um centro. Mesmo assim, os discursos sobre o Centro Integrado de Comando e Controle invariavelmente traziam uma argumentação gerencial, tendo por base implícita, perceptível de diferentes maneiras, os princípios do New Public Management, cuja principal característica é pensar o Estado como se fosse uma empresa, ancorado em metas, técnicas de benchmarking, discurso sobre participação, accountability, etc. Mas como esse modelo gerencial seria posto em funcionamento? Em primeiro lugar, através da formação de pessoal qualificado, ou seja, alguns oficiais superiores foram escolhidos para fazer MBA na EBAP da Fundação Getúlio Vargas, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. É um convênio da Fundação Getúlio Vargas do Rio com a PM.
E esses oficiais ocupariam cargos como gestores do sistema de comando e controle. Essa primeira estratégia esbarra na estrutura de ocupação de postos da PM, que tem uma grande rotatividade dos oficiais nos postos de comando, por razões que não cabe explicar aqui, né? E também pelo fenômeno conhecido como porta giratória, com empresas de tecnologia e segurança contratando alguns desses oficiais para fazer negócios com a Secretaria de Segurança depois de um certo tempo. Entretanto, a principal forma de implementação dessa lógica gerencial seria o que chamei em minha tese de doutorado de sobredeterminação técnica, ou seja, promessas e expectativas de uma mudança de paradigma a partir da adoção de uma inovação tecnológica num processo em que máquinas e softwares fariam tudo, e os seres humanos que trabalham com elas constituiriam um pouco mais do que detalhes. Como pude verificar em diversas ocasiões, como consequência dessa sobredeterminação técnica, o aprendizado e o treinamento do pessoal que trabalharia com aquilo era sensivelmente negligenciado. Com isso, a seleção dos operadores nunca levou em consideração fatores de eficiência ou perfil para aquele serviço, e também não envolvia vantagens comuns na lógica de funcionamento empresarial, como bonificações, gratificações salariais. Ao invés disso, os policiais que serviam no Centro Integrado de Comando e Controle eram escolhidos por razões bem mais prosaicas, como recomendação médica, por ser o melhor turno de serviço da polícia, pela ausência de riscos do trabalho ali realizado, ou alguma punição. Eles tinham uma punição, saíam da rua e iam para lá. De forma pejorativa, um policial que trabalhava ali me disse que eles eram chamados de PI, ou pé inchado, provavelmente pelo grande número de horas que passavam sentados. Para tornar mais claro o argumento a respeito da lógica gerencial militarizada, apontarei algumas consequências do trabalho prático em cada um dos cenários previstos para o funcionamento do CICC. No cenário 1, da gestão de segurança pública e ordem urbana, fica mais evidente a tentativa de dar um tom gerencialista ao funcionamento, uma cobrança muito intensa sobre os operadores a respeito do tempo de resposta às chamadas do 90 e ao envio das viaturas para a resolução das situações que originaram essas chamadas. Todo o trabalho é realizado de forma mediada por softwares de gestão do trabalho policial, vendido por empresas de tecnologia de segurança que definem a partir deles os objetivos e as possibilidades de ação à distância e de fiscalização e coordenação dos agentes. Com isso, como argumentei em outro artigo, o Estado vai sendo privatizado, entre aspas, no sentido de ser cada vez mais cooperado, separado, por empresas de tecnologia de segurança. Nesse processo, dados importantes sobre o território e a população urbanas são produzidos e compartilhados com essas empresas. E o trabalho policial, por vezes, se perde na obtenção de metas a partir de estratégias de benchmarking que não têm a ver com a melhora da segurança pública. No cenário 2, de situações não rotineiras que requerem uma atuação coordenada de diversas agências, as operações militarizadas são rotinizadas. Tanto mega eventos quanto festas, Enem, Carnaval, instalação de UPPs, invasão policial de favelas, manifestações, tudo passa a ser tratado como uma operação militar, o que muitas vezes implica o uso da força desproporcional e de um efetivo muito superior ao necessário. No cenário 3, quando uma crise se instala, há uma exacerbação do cenário 2, e as respostas constantemente são ainda mais violentas e realizadas sob uma lógica de guerra urbana, tal como descrita por Graham. Desde o fim das minhas visitas de campo em 2016, uma escalada da lógica gerencial militarizada pode ser percebida. Para não ultrapassar ainda mais o tempo de fala, gostaria de me ater apenas aos 3 últimos anos, por serem bastante emblemáticos para a argumentação aqui exposta. Em 2018, o Estado do Rio de Janeiro foi posto pelo então presidente Michel Temer sob intervenção militar federal. Com isso, a Secretaria de Segurança foi dissolvida e substituída pelo Gabinete da Intervenção, composto por generais e coronéis do Exército. O planejamento estratégico e as metas de ação que foram apresentados à imprensa pelo Gabinete de Intervenção tinham por base um documento produzido pelo Exército, MEGPEB, Modelo de Excelência na Gestão Pública do Exército Brasileiro, que retoma ipsis literis princípios básicos do New Public Management.
Tal modelo passou a funcionar como referência de boas práticas na gestão pública. Além disso, havia uma expectativa um tanto supervalorizada de que os militares seriam capazes de rearrumar a estrutura de gestão e comando de forças de segurança no Estado. O gabinete de intervenção funcionou no próprio Centro Integrado de Comando e Controle, apresentado como QG da Intervenção Militar Federal. Vale lembrar que em 2018, não vou pular isso rapidamente, porque eu já estou sendo pressionado com o meu tempo terminando, mas eu estou encaminhando para o final, efetivamente. Em 2019, torna-se ainda mais evidente a política estadual de gestão da população a partir da morte de uma parcela desta, uma exemplificação perfeita da necropolítica que várias pessoas já falaram. Demonstrando uma preocupação com os números da criminalidade violenta, o então governador Wilson Witzel promove uma política de abates à distância de suspeitos de envolvimento com crime, com os caveirões móveis, helicópteros do Exército dos Estados Unidos, usados na Guerra do Vietnã e reciclados com a Polícia do Rio de Janeiro, numa lógica de assassinatos estratégicos, com o objetivo de diminuir os homicídios com um aumento proporcional das execuções policiais. Além disso, torna-se cada vez mais patente uma política de apoio tácito às ações das milícias, o que pode ser interpretado como uma tentativa de impor uma pax miliciana, que de pacífica não tem nada, no território da capital e sua região metropolitana. Além disso, se pensarmos no governo federal, podemos ver como a lógica gerencial militarizada passa também a ser vista como um horizonte de ação, sustentando, logicamente, a inusitada aliança entre o ultraliberalismo do Paulo Guedes, a militarização do mundo com a qual sonha o presidente, além das relações obscuras com as milícias por muitos anos defendidas por Bolsonaro. O Rio de Janeiro, mais uma vez, desempenha um papel nem um pouco honroso de laboratório do Brasil. Além disso, não custa lembrar, o interventor federal no Rio de Janeiro era o general Braga Neto, que atualmente é o ministro-chefe da Casa Civil, por muitos apontado como responsável por gerenciar militarmente os impulsos e as relações do presidente da República, tendo sido nomeado para intervir no governo federal em meio a uma das inúmeras crises criadas por esse último. Para concluir efetivamente, uma frase mais, de forma bastante apressada, até pelo tempo que não me resta mais, eu termino essa apresentação chamando a atenção que, por questões que vão da falta de recursos à ausência de uma cultura organizacional, o aspecto gerencial da lógica, eu falo de uma lógica gerencial militarizada, né? O aspecto gerencial dessa lógica apresentada vai, a cada dia, se tornando mais um militarismo que remete de forma perversa a ideias de eficiência na gestão da truculência e da morte de parcela da população. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Vamos passar, então, sem demora, para o Rafael Godoy, que é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é pesquisador de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, pesquisador do NECVU, fez o pós-doutorado no Departamento de Sociologia da USP, especialização em investigação etnográfica, teoria antropológica e relações interculturais na Universidade Autônoma de Barcelona, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, e tem interesse em sociologia da punição, sociologia do direito, sociologia urbana, teoria sociológica e métodos qualitativos de pesquisa. Atualmente, o Rafael vem desenvolvendo, como vice-coordenador, a pesquisa Os Sentidos do Cárcere, Incapacitação e Ressocialização na Realidade Prisional Brasileira Contemporânea, no NECVU. Rafael, a palavra está com você. Obrigado, Joana. Vocês me escutam bem? Posso seguir? Maravilha. Queria começar cumprimentando os colegas da mesa, a Joana, a Kátia, a Clarissa, o Bruno, o Daniel e o Renato. Queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui nesse evento, participando desse evento, mas principalmente pela oportunidade de fazer parte dessa família que é o NECVU. Salvo engano, eu sou um dos últimos a chegar, né, nesse coletivo, e eu tenho muito orgulho de agora me sentir totalmente parte dele. Tenho muito prazer de trabalhar com todos que aí atuam,
e também de aprender muito com todo mundo que eu vou conhecendo mais de perto a partir dessa inserção. Queria agradecer especialmente o acolhimento e a supervisão generosa do Michel, que me recebeu tão bem e que no Rio de Janeiro e no NECVU. Agradeço mesmo. Fico muito feliz e queria parabenizar pelos 20 anos. Apesar de ter chegado recém-chegado, ainda já me sinto totalmente parte. O que eu vou apresentar aqui hoje são, portanto, duas pesquisas que eu tenho desenvolvido desde a minha inserção no NECVU e um projeto. Eu vou concluir com um projeto que está em andamento. Mas mesmo as pesquisas também estão em andamento, portanto, eu não vou trazer análises mais acabadas, eu vou compartilhar um conjunto de questões que a gente vem desenvolvendo coletivamente no âmbito desse projeto que a Joana já citou. Para situar um pouco os dois projetos que eu tenho trabalhado dentro do NECVU, eu poderia dizer que eles se voltam para uma problematização das relações entre a prisão e a lei. E aí eu queria, enfim, contar um pouco sobre como eu cheguei nessa formulação. Eu começo a minha trajetória de estudos prisionais, de pesquisa sobre a prisão, orientado pela professora Vera Teles, que já esteve conosco aqui nesse seminário, problematizando as relações da prisão com outros territórios urbanos, com bairros periféricos, tomando a prisão como um circuito urbano, explorando as transterritorialidades da prisão, uma reflexão que me conduziu a pensar os vasos comunicantes da prisão e suas relações com outros espaços, né? Pensando a prisão, portanto, não a partir da sua segregação, mas a partir das suas conexões. E o sistema de justiça, muito rapidamente, imediatamente, para ser mais direto, se mostrou como um vaso comunicante, um circuito fundamental. E quando eu estava desenvolvendo o meu doutorado, e eu tive a oportunidade de me tornar agente da pastoral carcerária, desenvolver um trabalho voluntário dentro de penitenciárias e, portanto, estabelecer um diálogo continuado com pessoas privadas de liberdade em algumas penitenciárias de São Paulo, a questão da execução penal e dos processos de execução penal dos sentenciados foi ganhando cada vez mais centralidade para mim. Os presos me ensinaram como era importante para eles essa questão e, portanto, eu fui tomando isso também como um desafio para a pesquisa, para tentar entender. E, desde então, eu venho me esforçando, né, me dedicando a construir uma perspectiva sociológica sobre a execução penal. Na minha tese de doutorado, que depois se converteu em livro, Fluxos em Cadeia, eu dou faço um primeiro exercício de elaboração dessa abordagem sociológica sobre a execução penal, pensando-a como uma tecnologia de gestão de populações encarceradas. Naquele momento, eu identifico 3 componentes principais dessa tecnologia que eu chamei de regime de processamento, né? Um primeiro deles é justamente um governo à distância que opera por técnicas descritas, esse circuito transterritorial judiciário, que pela circulação dos autos dos processos de execução faz a gestão de quanto tempo cada um vai ficar privado de liberdade. Um segundo nível, digamos assim, desse regime de processamento se dá no âmbito da administração penitenciária em cada unidade e que opera numa chave que eu identifiquei como de soberania punitiva, na medida em que a administração penitenciária de cada unidade tem bastante autonomia para atribuir as faltas administrativas, né, disciplinares, à população privada de liberdade. E, nesse sentido, eles informam ao sistema de justiça aqueles que devem ser retidos dentro das muralhas por mais tempo, né? O processo de atribuição de falta é um processo administrativo e soberano que o diretor da penitenciária assina e o juiz simplesmente reconhece, não questiona. E num terceiro nível que eu trabalhei e que me parece bastante interessante é a própria mobilização dos presos e articulação dos presos com agentes de fora dos muros
para fazer justamente os seus processos andarem. Esse regime de processamento é um regime de processamento movido à provocação. A Defensoria Pública, que é responsável pelos processos de execução penal de mais de 90% da população carcerária, tudo isso que eu estou falando é de São Paulo, né, essa minha pesquisa em São Paulo, não tem a menor condição de lidar com o volume de processos que eles administram e, portanto, cabe à família e ao preso, por meio de carta, por meio de bilhete, por meio dos espaços de atendimento ao público da Defensoria, provocar o sistema de justiça para que reconheçam lapsos vencidos, direitos passíveis de serem concedidos, benefícios, né, para falar na linguagem da execução penal. E essa mobilização e essa articulação informa a gestão judiciária da população carcerária sobre quem avança, né, no fluir da população carcerária pelos espaços de reclusão, de privação de liberdade. Esses três componentes conformam, portanto, um ponto de partida para uma primeira elaboração para essa sociologia da execução das penas que eu continuei, enfim, perseguindo e tentando desenvolver até hoje. Vale dizer que essa primeira formulação é uma primeira elaboração feita a partir da prisão, né, do diálogo com os presos e do trabalho de agente pastoral que eu fazia tentando acompanhar a movimentação processual de alguns sentenciados com os quais eu atendia, visitava. Mas depois que eu terminei o doutorado, saiu o livro, enfim, eu continuei interessado nessa questão e interessado em desenvolver uma visão mais sistêmica sobre isso, né? E aí, nessa primeira experiência de pós-doutorado que eu tive na USP, no âmbito de um projeto temático coordenado pela professora Vera também, eu passei a fazer um trabalho etnográfico seguindo os defensores públicos que atuam na execução penal, num esforço de tentar entender qual que era, enfim, essa territorialidade, esse circuito judiciário, como os autos circulavam por ali. Desse trabalho, um dos produtos que eu mais, enfim, gosto de produto desse trabalho é um artigo que saiu justamente na Dilemas, em 2017, salvo engano, que se chama O Controle da Pena. E eu vou voltar a falar um pouco desse artigo lá na frente, mas, enfim, nesse esforço de ter uma visão mais sistemática e sistêmica para uma sociologia da execução penal, que eu cheguei no NECVU com um projeto de pós-doutorado e que se desenvolveu e foi reelaborado, e aí em diálogo com diversos colegas, como a própria Kátia, que está aqui com a gente, o César, que teve há 2 dias atrás, o Davi, que também teve há 2 dias atrás, o Michel e outros professores, a Maíra Machado, da GV de São Paulo, enfim, de pensar uma estratégia para pensar a execução penal do Rio de Janeiro a partir dos processos de execução, de uma análise documental dos processos de execução, e é nesse projeto que a gente está trabalhando agora, construindo uma amostra de processos, enfim, criando, discutindo questões e metodologias para lidar com isso. A ideia um pouco descrever e analisar o regime de processamento no sistema prisional do Rio de Janeiro, no sentido de identificar dinâmicas e dispositivos, como os que eu identifiquei, que represam e promovem a vazão. E é um pouco nessa direção que a gente propõe uma reflexão sobre esses conceitos de incapacitação e ressocialização, e não no sentido de pensar a realização ou não dessas finalidades da pena, mas pensar no sentido de como certos dispositivos e práticas se inserem no ambiente penitenciário e promovem uma gestão do fluir populacional, represando ou fazendo avançar, né, os processos de cada um. Dentre as diversas questões teóricas que a gente está trabalhando nessa pesquisa, uma delas que eu queria mencionar aqui, simplesmente, é talvez a nossa antecipada e acrítica adesão nos estudos prisionais brasileiros do diagnóstico do declínio do ideal ressocializador no Brasil. Uma vez que ainda que a gente possa dizer que ele nunca se realizou plenamente, ele também não desapareceu. Ainda hoje,
temos, né, como diz o César, e que eu acho uma formulação muito feliz, uma ecologia muito diversa de agentes, de agências e de práticas que se orientam por esse ideal ressocializador, que a gente precisa mapear e entender e que tem ficado fora do horizonte dos estudos prisionais no Brasil. Só para ser muito prático, uma dessas questões os projetos de remissão por leitura, que estão proliferando no Brasil como um todo e que a gente precisa se debruçar e entender. Para avançar, o segundo trabalho que eu tenho desenvolvido no NECVU desde que eu cheguei é um trabalho mais individual, mas que se desdobrou em diálogo com diversos pesquisadores do PPGSA, inclusive deu numa disciplina que está sendo oferecida, termina na semana que vem no PPGSA, sobre a questão da tortura. E eu venho me debruçando sobre a tortura e os sistemas de monitoramento, também num outro, digamos assim, num outro equacionamento entre as relações entre prisão e lei. Se no regime de processamento a gente vê a lei operando, funcionando como sistema operacional da prisão, gerindo o fluir da população carcerária, quando eu vou me debruçar sobre relatórios de inspeção da Defensoria Pública, que faz um trabalho de prevenção, de monitoramento, prevenção e combate à tortura nas prisões do Rio, o que a gente vê é a lei se opondo à prisão e a prisão aparecendo o tempo todo como fora da lei, né? E nessa reflexão que vem a primeiro plano não são os mecanismos de represamento e fruição da população carcerária, mas as próprias condições de confinamento que fazem da prisão uma grande máquina de tortura, né? Uma grande estrutura de tortura. E essa pesquisa, enfim, inclusive já rendeu um artigo que foi publicado na Tempo Social, que se chama justamente A Prisão Fora e Acima da Lei. Nessas duas pesquisas, o que eu procuro perseguir é um pouco indagar, elaborar, questionar e desnaturalizar dois elementos que são bem comuns e sedimentados nos estudos prisionais brasileiros, e que muitas vezes são dados, enfim, são passados adiante e sem serem, me parece, devidamente refletidos, sem que a gente se detenha neles, né? Um deles é justamente quando a gente vai descrever as prisões no Brasil, justamente é muito comum ver, né, um discurso sobre a morosidade da justiça e a falta da assistência judiciária. O que eu procurei fazer estudando o regime de processamento, é tomar essa morosidade e essa falta de assistência como uma caixa preta para ser aberta e descrita internamente. E, do outro lado, a precariedade material, que também é visto como um lugar comum. Todo mundo sabe que as nossas prisões são extremamente degradadas, mas que isso acaba, muitas vezes, enfim, sendo tomado como um pano de fundo e não como um tema de investigação, um objeto de problematização. E aí, para concluir mesmo, meu tempo está já acabando, eu concluo dando a notícia desse projeto que eu mencionei no começo da minha fala, que é uma coisa que eu estou me envolvido agora, que é a edição da sessão especial da Dilemas, sessão excepcional da Dilemas, que é a Reflexões na Pandemia, né? Dilemas, revista do NECVU, desde que começou as medidas de isolamento físico, enfim, o professor Alexandre Werneck, a professora Marcela Araújo tomaram a iniciativa de constituir um espaço de produção e reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo, está se mostrando muito profícuo. Eu peguei o bonde andando depois de alguns meses, mas hoje, junto com o Fábio Malar, do IMS, da UERJ, e a Eugênia Mota, do IESP, estamos dando continuidade ao trabalho que Alexandre e Marcela começaram, editando essa sessão, que já tem quase 90 textos publicados, e que eu deixo aqui, portanto, o convite para vocês acompanharem a sessão Reflexões na Pandemia no site da Dilemas, e enviarem as suas contribuições também, as suas próprias reflexões para a gente, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço o espaço, vamos seguir o diálogo. Obrigado. Muito grata, Rafael. Vamos passar, então, a Clarissa Plateiro, que é socióloga, com graduação e mestrado pela UFMG,
é mineira, como eu, mudou-se para o Rio de Janeiro em 2009, quando começou a fazer seu doutorado com o professor Michel Missi, comigo mesmo, como co-orientadora, no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Defendeu sua tese sobre homicídios dolosos em 2013 e, meses depois, deu seguimento à sua formação como bolsista de pós-doutorado da FAPERJ e, em 2015, tornou-se professora adjunta do Departamento de Segurança Pública da UF. Desde então, Clarissa vem atuando em várias frentes de pesquisa, extensão e inovação no âmbito do Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre Sujeitos, Sociedades e Estado, o NEPSE, do qual ela é a coordenadora, e desde 2018 vem também se dedicando à gestão universitária na chefia do DSP. Clarissa, a palavra está com você. Obrigada, Joana. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero cumprimentar meus colegas de mesa, todos os que estão se empenhando para a realização deste seminário tão importante para a nossa agenda acadêmica. E, especialmente, quero mandar um abraço para o meu querido Michel Missi, protagonista dessa linda história de sucesso que é o NECVU, uma escola de estudo fino na qual eu me inseri há 12, 13 anos. Cumprimentando o Michel, eu cumprimento todas as gerações dessa escola, todos os meus demais colegas. Quero cumprimentar também meus colegas da UF, na pessoa do professor Cante de Lima, e todo o público que nos acompanha agora. Nessa comunicação, eu pretendo percorrer um caminho que demonstre como o estoque de conhecimento que eu adquiri ao longo de meu doutorado e de minha trajetória profissional, como professora do DSP e como pesquisadora do NECVU, tem me ajudado a compreender e a viver este momento de pandemia por Covid-19. Bom, ao estudar como diferentes tipos de mortes, especialmente as mortes violentas e o homicídio doloso, são reconhecidas de maneira institucional por parte do Estado brasileiro, aprendi que esses registros cumprem mais uma função burocrático-cartorial de prestação de contas à população, à sociedade, do que uma forma legal de se responsabilizar alguém por essas mortes. Eu percebi, por exemplo, que as receitas profissionais da Polícia Técnico-Científica, adotadas nas chamadas perícias de local, se dão de maneiras diferentes conforme se diferenciam cenários e personagens do suposto crime objeto de investigação policial. Assim, corpos mortos encontrados nas sarjetas das ruas ou em locais ermos da cidade do Rio de Janeiro são classificados de acordo com uma tipificação profissional que não encontra correspondência nas tipificações jurídicas. Falo dos encontros de cadáver, dos encontros de ossada e dos encontros de despojos humanos. Na imensa maioria desses casos, os corpos representam uma parcela específica da população carioca. São corpos de homens jovens negros, trajando apenas bermudas, com mais de uma perfuração por projétil de arma de fogo. Interpreto e classifico esses casos como mortes típicas. São típicas porque se mostraram rotineiras em meu campo de pesquisa e, principalmente, porque se mostraram rotineiras também para os peritos que eu acompanhava. Observando as receitas práticas desses operadores, percebi que os exames perinecroscópicos duravam cerca de 10 a 15 minutos. E vejam bem que 10, 15 minutos é o tempo que cada um de nós está tendo nesta comunicação, nesta mesa redonda. Bom, em muitos casos, como de um homem negro, de cabelos compridos, maltrapilho, lembrando alguém em situação de rua e, por consequência, lembrando um usuário de drogas que fora encontrado em um valão próximo a uma favela, a perícia não durava 5 minutos. Este caso em particular chamou minha atenção por ser identificado pelos meus interlocutores como o cracudo do valão. Após a perícia de local desta morte, ao transitarmos pelas ruas da cidade maravilhosa, todos os corpos vivos, semelhantes a este corpo morto, eram chamados de futuros clientes por esta equipe em particular. Decodifiquei essa expressão como uma antecipação da morte daqueles sujeitos moribundos, um fato iminente e corriqueiro para meus interlocutores. E mais do que isso, como sujeição criminal também em relação aos mortos.
Quando fiz a minha pesquisa no verão de 2012, as perícias de local eram realizadas por uma equipe de peritos, acompanhada por uma equipe de investigadores e por um delegado da divisão de homicídios. As equipes da perícia eram compostas por um perito criminal, um perito médico legista e um perito papiloscopista. Desde 2010 até aquela data, este modelo era visto como inovador e diferenciado, pois contribuía para aumentar as taxas de elucidação dos inquéritos policiais de homicídio doloso na capital. De fato, a taxa de resolução parece ter subido para 12% a 15%, enquanto girava em torno de 10% nos anos anteriores. Mas esse aparente sucesso merece mais reflexão. Observei que os inquéritos relatados ao Ministério Público raramente se referiam àquelas mortes que eu chamei de típicas. Ao contrário, os inquéritos relatados correspondiam a corpos mortos diferentes daqueles perfis. Tais inquéritos correspondiam a corpos de homens brancos, assassinados em lugares fechados, suas casas principalmente, com familiares que poderiam vir a ser possíveis testemunhas, fossem elas de caráter ou de fato. O importante a destacar é que, nestes casos, sabia-se previamente quem eram as vítimas. Nos casos típicos que narrei anteriormente, nem isso se sabia. Aqueles corpos não possuíam identificação civil, este sim. Ao contrário dos casos típicos, essas perícias duravam cerca de 1 a 3 horas, como no caso de duplo homicídio de um casal de meia-idade, num bairro de classe média da Zona Norte do Rio de Janeiro. A essas mortes, eu atribuí a classificação de atípicas, dado que o padrão das receitas práticas adotadas pelos meus interlocutores se diferenciava em muito das perícias por mim observadas com mais frequência. Como nos ensinaram Schutz e Sudnow, diante de uma quebra dos padrões rotineiros, aqueles do dia a dia, somos outorgados a adotar procedimentos mais alinhados com o preconizado às nossas profissões. Era exatamente isso que eu vi acontecer nas perícias dessas mortes que cometiam vítimas fora do padrão que estava sendo por mim observado naquele momento. Como aprendi também estudando Wright Mills, o sociólogo nunca sai de seu laboratório. Quando me vi imersa neste cenário pandêmico, foi exatamente isso que me veio à mente. Já no dia 17 de março, comecei a me debruçar sobre os dados oficiais da OMS, compilando o número de casos e de mortes da Covid-19, no Brasil e em outros países. Eu estava procurando identificar padrões que já poderiam ser observados junto à realidade de países europeus, principalmente. Minha intenção era conseguir prever alguma coisa para o Brasil, tentar alertar a sociedade sobre os riscos iminentes. Para tanto, construí um site para o NEPSI, meu grupo de pesquisa que a Joana falou, a fim de publicizar esses estudos estatísticos que eu vinha fazendo. A estes estudos, um pesquisador do NEPSI, Fabian Gomes, deu o nome de Cadernos Especiais sobre Covid-19. Criei uma rotina. Diariamente, sempre às 20 horas, eu atualizava os gráficos comparativos em escala logarítmica para Brasil, Espanha, Itália e Estados Unidos. Feito isso, eu os enviava a Fabian. Não raro, nós nos antecipávamos aos jornais noturnos, publicando no site e nas redes sociais do NEPSI os gráficos, mapas, tabelas e breves análises descritivas. Boa parte desse esforço foi objeto de um ensaio de conjuntura publicado na seção especial da Dilemas, que o Rafael Godoy acabou de falar, Reflexões na Pandemia. Isso foi lá em abril. E também foi objeto de um dos minicursos que compuseram o segundo seminário do NEPSI, Métodos de Pesquisa em Tempos de Pandemia, o Campo no Home Office, realizado na última semana de maio no canal do NEPSI no YouTube. Esses vídeos estão lá até hoje, quem quiser assistir é só procurar NEPSI UF no canal aí no YouTube. Bom, hoje, quando eu olho para este momento, lá em março, abril, maio, parece-me um passado longínquo. É muito estranha essa sensação, e eu sei que muitos aqui devem sentir o mesmo que eu sinto. Mas olhar para esses números
me fez refletir sobre como os gestores brasileiros estavam e estão lidando com essa prestação de contas sobre a pandemia, interessadas, sobretudo, em compreender como o Estado tem se comunicado com os indivíduos, principalmente no que diz respeito às mortes por Covid-19. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu percebi que o Estado brasileiro, bem como a sociedade como um todo, tem lidado com as mortes por Covid-19 da mesma forma como sempre lidou com as mortes violentas. Em outras palavras, Estado e sociedade banalizam números vultosos de mortes, sejam estas mortes decorrentes de homicídios, incluindo os homicídios provocados pelos próprios agentes do Estado, de feminicídios, de homicídios culposos, os acidentes de trânsito, de balas perdidas, com todas as aspas que me são permitidas colocar nessa expressão, e agora também as mortes por Covid-19. Desde o início de 2019, o NEPSI se dedica a trabalhar num projeto de pesquisa fomentado pelo CNPq Edital Universal. A motivação para escrever este projeto, junto com a minha querida Isabel Nunes, foi engajar estudantes do bacharelado de segurança pública instados em compreender a morte por acidente de trânsito de uma ex-aluna nossa, Mariana Campos. Para isso, desenhamos um projeto que visasse compreender esta e outras mortes, como o feminicídio político de Marielle Franco, também as mortes provocadas por intervenção de agentes do Estado, as decorrentes de balas perdidas e as decorrentes de roubo à mão armada, o latrocínio. Em novembro do ano passado, nos vimos provocados a compreender também a morte de um outro aluno de nosso curso, Klinsmann Araújo, supostamente vítima de bala perdida, quando policiais do projeto Niterói Presente perseguiam um bandido pelas ruas do Fonseca. Agora, em 2020, mais uma vez nos vemos mobilizados em compreender outro tipo de morte que vitimou mais um estudante do Segurança Pública. Lembra que eu mencionei aqui na minha fala o nome de Fabian Gomes? Pois é, Fabian é uma das 160 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que as mortes por Covid-19 têm a ver com as mortes violentas? Eu já estou caminhando para o final da minha fala, e é aqui que reside a minha principal reflexão deste momento. Eu tenho entendido que mortes como as de Mariana, Klinsmann e Fabian são vistas por nossa sociedade como acidentes, como mortes advindas de doenças, como fatalidades. Parecem constituir fatalidades em relação às quais o Estado e nós, sociedade, nada podemos fazer. Fato é que sobre estas mortes não recaem responsabilizações de quaisquer tipos. As mortes de meus alunos são atípicas para mim, para nós do DSP, mas são mortes típicas para a sociedade. Pensando assim, eu percebo que nós somos uma sociedade com um governo que banaliza a morte e que, pior, não valoriza a vida. Acrescento a este argumento o fato de que nossa sociedade nunca se mobilizou diante da mazela de contabilizar anualmente dezenas de milhares de mortes por homicídios dolosos, entre 50 e 60 mil mortes anuais. Poderíamos esperar algo diferente agora em 2020, diante da tragédia de acumular centenas de milhares de mortes decorrentes de uma infecção provocada por um vírus que ninguém vê? Eu sempre enfatizei em meus trabalhos com estatísticas oficiais que os números são pessoas. Especialmente nos exercícios que teci para os números da Covid-19, tenho enfatizado que os números são pessoas e são pessoas conhecidas e cada vez mais próximas. E como não nos escandalizamos com mais de 1.000 mortes por dia, estou convencida de que as mortes por Covid-19, tal como as mortes por homicídio doloso, se tornaram típicas. E como típicas, recebem tratamento institucional típico, cuja principal característica é a da não responsabilização. Não tenho dúvidas de que a categoria dos futuros clientes também se aplica à maioria das vítimas fatais da Covid-19. Eu fico por aqui. Muito obrigada
e vida longa ao NECVU. Desculpem, esqueci de abrir o meu microfone. Vamos passar, agradecer a Clarissa, obrigada. Vamos passar ao Daniel Gani Misse, que é professor adjunto do Departamento de Segurança Pública do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INEAC, da Universidade Federal Fluminense. É também coordenador do Núcleo de Estudos em Conflito e Sociedade e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança. É mestre e doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Fez, recentemente, seu pós-doutorado no Sergipe por meio do acordo CAPES-COFECRIS, na França. Além da experiência de docente e pesquisador, Daniel também atuou como gestor público nas áreas de políticas públicas e sociais, segurança pública e direitos humanos. Tivemos, Daniel e eu, várias parcerias na pesquisa sobre a Força Nacional de Segurança Pública e na editoração da revista especial Dilemas, intitulada Passagens de Fronteiras e Cidades Seguras. Daniel, a fala é sua. Obrigado, Joana. Bom, eu vou tentar cumprir o tempo. Eu tenho 15 minutos. Primeiramente, eu quero cumprimentar meus colegas de mesa, meus colegas da UF, os colegas que assistem, os discentes e o público em geral. Quero agradecer muito o convite para participar desse momento de celebração, desse núcleo de pesquisa que eu vi surgir, meio que em suas margens, né? E essas margens que me produziram e que, na sua operação, eu pude participar do grupo, ajudar na sua reprodução. Essa brincadeira, na verdade, que dava nome inicialmente ao tema desta mesa redonda, né, inicia minha fala sobre o que seria uma coisa que eu estou desenvolvendo, que seria o movimento pendular na segurança pública e as suas consequências no Rio de Janeiro, fazendo uma breve análise de alguns pontos de alguns trabalhos meus. Bom, para Viana Dais e Débora Poole, né, na sua Antropologia das Margens do Estado, há 3 maneiras pelas quais o Estado pode imaginar suas margens, né? Essas margens surgem por parte do Estado. Se dá as margens como periferias ou territórios nos quais o Estado ainda não penetrou, e essas tentativas de gerir e pacificar os sujeitos rebeldes, né, convertendo-os em sujeitos legais do Estado. A margem como ilegibilidade ou a desconstrução do Estado por meio da ilegibilidade, das suas próprias práticas, documentos, regulamentos, palavras. A ideia de iteração com relação à norma é muito importante, né? Ela vai trabalhar com Derrida para poder explicar um pouco isso. E a margem como espaço entre o corpus, a lei e a disciplina, explorando um pouco a ideia de Estado biopolítico. Para Dais, especificamente, quando ela trabalha com a ilegibilidade das regras das ações humanas, ela vai dizer que elas incorporam uma parte, né, de uma maneira de implementação da ação do Estado. Isso não se deve à clareza das regras, necessariamente, ou por essas serem ilegíveis por parte dos pobres ou analfabetos. As próprias pessoas do Estado, encarregadas por implementar regras, também terão dificuldade na leitura dessas regras, né, em ler essas regras, esses regulamentos. Então, dessa forma, né, eu faço uma pergunta, que vai ser uma pergunta que vai nortear um pouco a discussão, que é como a interação da assinatura e a biopolítica se comportam na busca pela pacificação dos sujeitos rebeldes, tendo em vista os processos políticos que reproduzem as margens do Estado no Rio de Janeiro. Bom, para além da discussão que a gente fez agora com relação às margens do Estado, eu vou iniciar uma outra discussão que também tem sido muito recorrente no campo da ciência política, né, sobre o pêndulo da democracia, mas mais aplicado à questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Dessa forma, eu vou me debruçar em 2 autores, um do Rio de Janeiro, outro de Minas Gerais, como forma de identificar o que eles chamam de movimento pendular na segurança pública. O Luiz Eduardo Soares, né, vai se referir a um movimento pendular com relação a um contexto político intelectual, formador do campo político do Rio de Janeiro, pós-ditadura militar, que se inicia em 82 com Brizola, com um discurso de respeito ao cidadão, de respeito aos direitos humanos, que vai se opor em seguida ao discurso do Moreira Franco, em 86, com o discurso da força policial, e que depois vai retornar com Brizola em 90, com um discurso de novo de respeito aos direitos humanos, em 94, com Marcelo Alencar de novo, a força, a lei e ordem, e isso vai sucedendo ao longo do tempo, segundo Soares.
Ou seja, haveria uma oscilação contínua, radical dos discursos e posturas políticas que se opõem dicotomicamente entre defensores dos direitos humanos e defensores de repressão policial ao longo do tempo na política fluminense. O interessante dessa visão do Soares, né, é que esse movimento pendular no Soares poderia ser uma oposição entre políticas repressivas, né, arbitrárias de um lado, e passivas de direitos humanos do outro. E isso parece um pouco com a ideia de sobrepolitização ideológica, que o Pierre Lascum vai trabalhar também, e que tem uma conformação muito diferente para Cláudio Beato Filho, que é outro autor com o qual vou trabalhar sobre o que ele identifica como movimento pendular. Bom, para Cláudio Beato Filho, haveria no campo das políticas de segurança pública um movimento pendular que oscila entre uma ideia de reforma social e dissuasão individual. Ou seja, de um lado encontram-se aqueles que acreditam que o problema do crime é fundamentalmente uma questão de polícia e de legislação mais repressivas, e de outro uma crença de que o crime resulta de fatores socioeconômicos que bloqueiam o acesso a meios legítimos de ganhar a vida, sendo que as ações de cunho assistencialista visariam minimizar os efeitos mais imediatos dessa carência. Bom, segundo essa corrente do Beato Filho, parece então que a discussão sobre o que seria o movimento pendular de segurança pública, né, e sobre as políticas públicas de segurança, se elas deveriam ser mais, você poderia prevenir a ocorrência criminal a partir de uma dissuasão pela lei ou por uma política assistencialista, isso me traz um pouco a outra ideia do Lascum de subpolitização. Bom, através de ambos os autores compreendem algumas tentativas de implementação meio que intuitivas, né, mesmo planejadas, de modelos importados, como o choque de ordem, a política de tolerância zero e a teoria das janelas quebradas. E também essa importação, né, como ela vai chegar nas favelas cariocas, por meio da Secretaria de Ordem Pública, o modelo de gestão dos CCTVs, ou Centros de Comando Integrado Controle, na política do Rio de Janeiro, a partir de 2008, 2009, isso também vai aparecer, também, de certa forma, essas políticas como políticas preventivas no campo das políticas sociais, por meio de algumas teorias como de eficácia coletiva que vão alimentar, por exemplo, políticas do Pronas como Mulheres da Paz e Protejo. Então, a gente observa que esse movimento pendular também vai se construindo dentro das políticas públicas de segurança, dentro do campo das políticas de segurança no Brasil e, mais especificamente, no Rio de Janeiro. Como parte do processo de racionalização das políticas de segurança pública, políticas baseadas em evidência, né, as políticas de remuneração por desempenho ganham força no campo das políticas públicas junto com o processo de reforma do Estado, iniciado nos anos 80, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que depois foi amplamente difundido como o BID, o Banco Mundial e a organização da OCDE. As bases nas quais fundam as políticas de nova gestão pública, New Public Management, são ideias de descentralização administrativa, desregulação ou novas regras regulatórias sobre os contratos públicos, eficiência, boa governança e accountability. Seguindo os incentivos financeiros federais, adaptando-se às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e adequando seus paradigmas gerenciais do New Public Management, muitos governos estaduais brasileiros implementaram um sistema de remuneração variável, um prêmio por mérito ou desempenho, resultados voltados para profissionais de segurança pública, em especial os policiais civis e militar. Bom, em Minas Gerais, o Programa de Controle de Homicídios, posteriormente denominado Fica Vivo, é um exemplo disso. Outro programa, em Pernambuco, é o Pacto pela Vida, implementado em 2007, que teve como finalidade também reduzir a criminalidade e controlar a violência a partir de uma repressão e prevenção do crime com foco na redução de homicídios. No Rio de Janeiro, parece que houve um combo. Primeiro, você teve o programa das unidades de polícia pacificadora, que teve início em 2009, com as 3 primeiras comunidades, a Cidade de Deus, Santa Marta e Batã, tendo uma ocupação inicial pelo BOP, em seguida uma transição para uma companhia de policiamento comunitário, ainda com nome não definido, e que acabou sendo definido em início de janeiro de 2009 como unidade de polícia pacificadora. E o programa tinha como previsão ter entre 40 e 45 PPs até 2014, porém chegou a 38 unidades e tem uma certa descontinuidade nesse programa, com uma eliminação de 12 PPs e uma descontinuidade, inclusive, organizacional a partir de 2018. Em 2009 também, nesse combo de políticas, né, a Secretaria de Estado de Segurança, que não existe mais, propôs a criação do Sistema Integrado de Metas para as forças policiais estaduais. O SIM é um modelo de gestão por desempenho,
assim como implementado pelo SESEG, exemplo dos programas de Minas Gerais e de Pernambuco, que passam a aprimorar o processo de integração institucional das polícias civil e militar. Para o cumprimento das metas e aumento da produtividade policial, sem a necessidade de contratação de mais policiais, o governo do Estado criou, por decreto, e lançou editais para o chamado regime adicional de serviço, estimulando policiais a se inscreverem para seus turnos extras na delegacia, no batalhão, com pagamento adicional e seus vencimentos. Outros programas de incentivo financeiro e complementação salarial por meio da implementação da força policial, com foco no policiamento ostensivo e repressão de pequenos delitos, foram criados entre 2012 e 2015. É o caso, por exemplo, do PROEIS, que é o Programa Estadual de Integração da Segurança Pública, os projetos de Segurança Presente, Lava Presente, Aterro Presente, MER Presente, Niterói Presente e Maricá Presente, que recebe aporte financeiro de federações de comércio, indústria e do próprio PROEIS, e do PEOP, Programa de Estímulo Operacional. Mas qual a diferença desses programas todos, do Sistema Integrado de Metas, da UPP, do RAIS, do PROEIS, do Segurança Presente, do PEOP, seriam todos eles políticas de remuneração variável por desempenho? Bom, como visto até aqui, dentre as políticas de incentivo financeiro à ação policial no Rio de Janeiro, o Sistema Integrado de Metas é a única que se enquadraria como remuneração variável por desempenho, porque ela resulta, na verdade, de uma meta alcançada coletivamente. Essas metas, quando alcançadas, têm um prazo, indicadores que são avalorados, né, e que, ao serem alcançados, eles determinam um prêmio a serem recebidos. As demais políticas de incentivo financeiro, tais como o PP, o RAIS, o PROEIS, o Segurança Presente, o PEOP, são mais assemelhadas a formas de complementação salarial, sem vinculação do pagamento ou cumprimento de metas. São políticas de remuneração variável, conforme a adesão ou designação do agente da Polícia Militar ou Civil. Entretanto, isso não significa que as políticas sejam políticas similares. A UPP, por exemplo, é uma política de incentivo a um tipo de policiamento diferenciado em áreas de favela na cidade, cuja complementação salarial se dá por bolsa fixa. O RAIS e o PROEIS, Segurança Presente, têm muitas similaridades entre si, pois se caracterizam enquanto programas de trabalho adicional remunerado por meio de escala de serviço diferenciada. Dependendo da escala, você ganha uma complementação diferenciada de outros policiais. A participação do policial civil ou militar no programa consiste na realização de turnos adicionais de 8, 10, 12 horas de serviço. E, apesar desse combo ter sido iniciado, a gente não consegue observar, de fato, uma avaliação de impacto que pudesse separar essas políticas e poder dizer a efetividade de cada uma delas. Por isso, talvez elas devessem ser analisadas todas conjuntamente, né? Apesar de estar em operação desde 2009, o Sistema Integrado de Metas não foi observado em muitas pesquisas. O Sistema Integrado de Metas, UPP, indica algumas influências de políticas dessas políticas sobre os indicadores de criminalidade, por exemplo, especial, no período de análise, lá que foi feito por várias pesquisas, os crimes dolosos contra a vida, e uma possível notificação também de alguns desses crimes por causa do próprio Sistema de Metas. No período, um dos apontamentos levantados foi um aumento no número de outros registros que não eram os registros, por exemplo, que estariam dentro do sistema de metas, que é um indicador de 7, né, indicadores principais que foram criados para fazer o controle do sistema de metas. E aí você vai ter um aumento, por exemplo, da letalidade violenta relativa à intervenção policial ao longo desse período de 2016 até 2019. Nesse mesmo período, em 2018, no Sistema Integrado de Metas, são retiradas as mortes decorrentes de intervenção policiais do indicador letalidade violenta. Ou seja, um quarto da letalidade violenta, do índice de letalidade violenta no Estado, no ano de 2019, por exemplo, se referia a mortes decorrentes de intervenção policial. E essas mortes não eram mais contabilizadas para o Sistema Integrado de Metas, que acabou, então, se tornando uma nova forma de bonificação de policiais que matavam. Bom, a descontinuidade do sistema de metas, a crise dos UPPs e a descontinuidade de pagamento do regime adicional de serviço vai promover o quê? Vai promover uma expansão dos convênios municipais a partir do PROEIS, que se apresentam como as novas políticas de incentivo voltadas para os crimes patrimoniais na esfera municipal e que vão ser implementados de forma mais larga e ampla nos bairros do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, sob a denominação de Segurança Presente, e que vão apresentar, no fim das contas, um certo desafio
que é um aumento da participação do município na gestão da segurança pública por meio do pagamento dessas bonificações. O que se percebe com um avanço cada vez maior do município no pagamento de complementação salarial aos policiais, mascarados de incentivos financeiros, é que a política baseada em evidências pode ser mobilizada conforme a vontade posta politicamente por parte do governo de ocasião. Seja ele a favor do bandido bom, bandido morto, mirando na cabecinha, seja da lei da ordem, oscilando o pêndulo de forma contínua e radical de discursos e posturas políticas que se opõem e complementam politicamente na política fluminense. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Vamos passar, então, agora para a Kátia Centro-Sé Melo, que é mestra em Sociologia e Antropologia pelo PPGSA e Fixo FRJ, doutora em Antropologia pelo PPGA da UF, é professora do Departamento de Política Social e do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social na Escola de Serviço Social da UFRJ, coordenadora do GEPSEM, pesquisadora associada ao NECVU e ao INEAC, e tem experiência em publicações nas áreas de antropologia do direito, administração institucional de conflitos, mediação de conflitos no Brasil e na Argentina, guarda municipal, camelôs, políticas públicas de segurança. Além disso, a Kátia é integrante de primeira hora do NECVU, e tendo participado da primeira pesquisa do NECVU, e participa atualmente da pesquisa sobre prisão intitulada Sentidos do Cárcere, Incapacitação e Ressocialização na Realidade Prisional Brasileira Contemporânea. Kátia, a palavra está com você. Obrigada, Joana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, boa tarde aos colegas da mesa, aos estudantes e a outros colegas que estão nos assistindo. É com muita alegria e muito orgulho também que eu participo desse seminário. Na verdade, eu estava mesmo lá desde o comecinho, tinha acabado de ingressar, de voltar da Inglaterra, e Michel me convidou para participar dessa primeira pesquisa. Então, eu participo e tenho assistido todas as mesas e conferências com muita emoção, porque 20 anos e também interagindo com Kant, que eu apresentei ontem, não é? É muita vida, né? Muita vida, muita pesquisa, muito intercâmbio, e enfim. Eu hoje vou falar de uma pesquisa que é mais recente para mim, não é? Que trata da sujeição criminal de mulheres mães encarceradas, que começou, né? A ideia começou há 3 anos atrás com a minha querida amiga Cristiane Russomano Freire, quando eu estava fazendo pós-doutorado com o colega e amigo também Rodrigo Guiringuelli de Azevedo, na PUC do Rio Grande do Sul, e também pelas mãos da Rafaela Palamola, com quem eu tive a oportunidade de conhecer unidades prisionais no interior do Rio Grande do Sul, não é? Então, vem de 3 anos para cá. E, curiosamente, assim, comparando com a França, né, de forma contrastiva, o Didier Fassin realizou um trabalho em prisões na França, e é muito curioso que para ele as portas foram assim abertas muito facilmente, sabe? Daquela coisa assim que nós pesquisadores chegamos a ter até um pouquinho de inveja, porque entrar em unidades prisionais no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, há uma dificuldade muito grande que, se houver oportunidade, eu depois explico um pouco a minha trajetória até entrar em campo, que levou cerca de quase 2 anos, não é? E aí, o que eu vou apresentar hoje surge de um trabalho que eu realizei antes com a Cristiane Freire, não é? Onde nós analisamos cerca de 300 processos, 300 justificativas, né?
retirando aquele vocabulário de motivos dos desembargadores que negavam os pedidos de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de mulheres que preenchiam o requisito do artigo 318 do Código de Processo Penal. E nós comparamos o estado do Rio Grande do Sul com o estado do Rio de Janeiro e percebemos como a prisão de mulheres ela está fortemente associada, em primeiro lugar, à questão do encarceramento em massa, também decorrente da última lei de drogas, não é? E de um forte recorte de julgamentos morais. E por isso nós vimos que tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, essas mulheres tinham o seu direito negado, não é? E através desse conceito de sujeição criminal, em diálogo também muito próximo, né? Além do Michel, com Rafael Godoy e com César Teixeira, pensar nessa maleabilidade do próprio conceito para nos aproximarmos do campo e entendermos o que acontece. Então, para hoje, se der tempo, eu levantei, né, 3 das várias inquietações que eu tive, principalmente com a entrada em campo, que foi desde o final do ano passado, e um trabalho de campo que foi interrompido com a quarentena, não é? Então, meu último dia dentro da unidade prisional, não por conta da validade da autoridade, mas da autorização, mas por causa da pandemia, foi no dia 13 de março de 2020. Então, são essas questões que me inquietaram, né? A primeira delas, ela é teórica propriamente dita e ética. Uma segunda inquietação tem a ver com a falsa ideia de um sistema, quando a gente fala de sistema prisional e, consequentemente, do sistema de justiça criminal e segurança pública. E uma terceira inquietação que tem a ver com essa relação entre gênero, punição e sujeição criminal em uma unidade materno-infantil. Então, quando eu fui para campo, não é, eu tinha, durante o mês de dezembro, lido, além da influência do Michel Miss, da leitura da Julita Lengruber, que foi um dos primeiros trabalhos etnográficos dentro de uma prisão feminina, não é, no Rio de Janeiro, que foi publicada em Cemitério dos Vivos, mas foi o trabalho também da Alba Zaluar com Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, que é um trabalho que foi publicado sob o título Cidade de Deus, a história de Ailton Batata, o sobrevivente. Então, foram leituras que me mobilizaram de tal maneira que também me ajudaram a me despir de uma série de juízos de valores que eu tinha, inclusive, relativamente aos próprios servidores, agentes penitenciários ou hoje policiais penais, que eu supunha serem sustentadores da administração das prisões, não é? Agora, foi o diálogo com Marcelo Campos e com Rafael Godoy que me ajudou muito a compreender e que minha pesquisa estava inserida nesse contexto do encarceramento em massa, que guarda algumas peculiaridades, não é? Que não somente a dos negócios do tráfico e das facções criminosas, que já foram dimensões profundamente e brilhantemente trabalhadas, não é, pela colega Camila Nunes Dias, pelo Bruno Paz Manso e por outros, não é, pelo próprio Rodrigo Guiringhelli e a Marcele Cipriani. Então, ver essas outras formas, o que Rafael chama dos vasos comunicantes, ou o que ele chama também de regimes, né, dos castigos prisionais, e daquilo que eu concordo com ele sobre o que eu estou chamando também de regimes de punição dentro da punição, não é? Então, são questões que eu acho desafiadoras nesse processo de leitura dessa nova bibliografia para mim, mas também dessa escuta das mulheres
nas unidades prisionais, onde eu fiz campo e que era onde eu consegui ouvi-las falar sobre as suas histórias de vida. E que, ao contrário delas mentirem ou se silenciarem para o pesquisador, como é muito comum nós ouvirmos dizer, mesmo na literatura sociológica, elas simplesmente falavam tudo sobre sua vida, sua infância, desejos, frustrações, revoltas, violências sofridas, abandono, os próprios crimes cometidos e a experiência da prisão, não é? E eu fiquei muito impressionada porque essa ideia, né, essas mulheres, né, eu entrevistei, na verdade, entre mulheres grávidas e aquelas que já tinham os bebês, 22 mulheres, né, num espaço de quase 3 meses. E elas não tinham introjetado, não é? Então, apesar de falarem muito, algumas, né, revelarem, não, eu venho de família de bandido, não é? Essa ideia da introjeção do crime, eu relativizei muito, porque ao mesmo tempo são mulheres muito potentes, não é? E que fazem escolhas próprias, elas são ativas, não é? Agentes ativos dentro das suas histórias de vida. E isso, para mim, trouxe essa inquietação, não é? E que eu trago uma pergunta que eu ainda não tenho resposta para isso, e eu espero, né, que a gente, até hoje no debate, a gente consiga conversar. Como falar sobre elas a partir das suas histórias, sem promover maior sujeição criminal? Será que deixar de falar sobre essas histórias que elas contam, até mesmo o crime que cometeram, não seria também reproduzir nos trabalhos acadêmicos aquilo que Luiz Roberto Cardoso de Oliveira chama de exclusão discursiva desse segmento de nossa população? Enfim, partindo para uma segunda inquietação minha, né? Principalmente esses meses durante a Covid, né? Onde eu também pude escrever um pequeno artigo para o canal da UFRJ sobre o sistema prisional durante o contexto de Covid-19, não é? Essa ideia, assim, a heterogeneidade de procedimentos, a heterogeneidade da própria arquitetura das unidades prisionais, não só tomando o país como um todo, mas dentro de uma própria unidade administrativa que é o Estado, não é? E no momento do fechamento, no momento dos protocolos sanitários, de como tratar também os presos doentes, ficou muito claro uma disputa, não é, pelo direito de dizer a forma como a gestão dessas unidades deveria ser conduzida, não é? E a importância do papel das famílias e dos coletivos de amigos de pessoas presas para aquilo que o Rafael demonstra no livro dele também, movimentar a própria prisão, não é? Movimentar os processos, movimentar os insumos que chegam lá dentro, em relação aos alimentos, em relação aos produtos necessários para a limpeza das unidades prisionais, não é? E aí, muitos papéis circulando, muitos protocolos, muitos relatórios, e aí ressalto também o papel de algumas instituições e de alguns dispositivos, tanto da sociedade civil quanto das assembleias legislativas, e no caso do Rio de Janeiro, o mecanismo, né, de combate e prevenção à tortura, assim como a pastoral carcerária, e são inúmeras as iniciativas no sentido de monitorar o que está acontecendo, né, no sistema prisional. Eu acho que fica muito evidente essa dificuldade que se impõe para nós de pensarmos e classificarmos essas realidades como um sistema, né? Não há, por exemplo, um intercâmbio entre as diferentes instâncias no percurso, que foi outra observação minha, né? Entre, né, o percurso que vai da prisão de alguém, em geral dessa mulher que foi presa em flagrante, né, até a sua alocação numa unidade prisional. Nesse percurso, muitos direitos são violados, a exemplo da negação, na maioria dos processos, de pedidos de conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulheres grávidas ou mães de crianças até 12 anos de idade. E aí, já chegando na minha terceira inquietação, e para fechar, né,
essa pesquisa comparativa no repositório dos tribunais me levou a querer entender lá dentro da unidade prisional como é que, quais os sentidos da maternidade e como essas mulheres e os gestores e os funcionários percebiam a aplicação desse direito, né? Desse artigo. E aí eu me deparei com uma realidade assim incrível, porque a unidade materno-infantil no Rio de Janeiro, que se eu não me engano, em todo o Brasil são duas, essa do Rio de Janeiro, a outra, vocês vão me desculpar, mas me fugiu, né? E a gente encontra essa informação no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mas aqui no Rio de Janeiro, a unidade materno-infantil, ela responde corretamente a todos os protocolos internacionais e aos protocolos nacionais do que deve ser uma unidade materno-infantil, o tratamento destinado às mães e às crianças. Então, deixa eu explicar. No caso, né, do Rio de Janeiro, são 20 vagas, não é? E na época que eu fiz a pesquisa, eram 11 mulheres. Então, só vão para a unidade materno-infantil aquelas mulheres que acabaram de ter um bebê. Enquanto elas são grávidas, elas ficam numa ala especial para mulheres grávidas no Talavera Bruce, e uma vez que elas têm o bebê, elas ficam na unidade materno-infantil, que é uma construção contígua à construção do Talavera Bruce propriamente dita, né? No passado foi uma creche do Talavera e hoje é uma unidade da SEAP, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Então ela é pintada, ela tem jardim, tem árvore, tem ar-condicionado, não tem uma umidade ou rachaduras à mostra, a cozinha é muito equipada, a sala onde as crianças são levadas pelas próprias mães para amamentarem, enfim, é aquilo que muitas delas chamam de oásis dentro do sistema prisional, mas que são toda hora lembradas pelas funcionárias de que isso aqui é um oásis, mas não se esqueça de que é uma prisão, né? E uma coisa que foi muito chocante, eu já estou caminhando para o final, né? E aí eu acho que vai nesse caminho da punição dentro da punição também. Essas mulheres, em sua maioria, não cometeu crimes graves contra a vida, né? Cometeram crimes pequenos, alguns envolvendo a questão do tráfico de drogas, mas a gente pode, né, falar um pouco mais sobre isso depois. Mas essas mulheres, elas ficam 24 horas por dia no exercício da maternidade até que a criança complete 6 meses de idade, e quando essas crianças são, então, desligadas, não é? Existe essa categoria, o desligamento de bebês, e essas mulheres transferem as suas mães, ou uma irmã, uma prima, uma tia, quem elas escolherem, para quem elas passam a guarda provisória dessas crianças. E aí elas saem da unidade materno-infantil e acabam sendo levadas para a unidade comum para terminarem de cumprir as suas penas, não é? Então, eu acho que isso é para ser, né, pensado, é para ser refletido o sentido desse tipo de, que alguns vêm chamando de hipermaternidade, não é? Não só para a vida dessa mulher dentro do ambiente prisional, mas para aquilo que eu não consegui ainda acompanhar, e se for possível, em algum momento, eu acho que é uma pesquisa importante fazer também, não é? Essa criança, em muitos casos, retornam para o ambiente do qual aquelas mulheres muito jovens, negras, moradoras de periferia ou de favela, largaram, não é, aqueles domicílios da sua mãe porque elas sofriam muita violência, às vezes da própria mãe, ou do pai, ou de um padrasto, de um vizinho, saíram de casa aos 12, 13 anos de idade, 14. E aí, só para fechar, é importante considerar essas mulheres, não é, em sua maioria, giravam em torno de 19 e 26 anos de idade. Então, eu estou falando de mulheres muito jovens, né? Em sua maioria negras, em sua maioria que viviam já negligenciadas dentro da sociedade e em contextos de sociabilidade, não é? Lembrando até do Machado agora também, não é? De sociabilidade violenta, para onde
muito possivelmente, né, a minha hipótese, essas crianças acabam sendo transferidas também, né. Então é isso, obrigada por me ouvirem, um beijo enorme, vida longa ao NECVU, sou muito orgulhosa e muito contente de fazer parte desse grupo, e não por vaidade, eu gosto de dizer que eu estava lá desde o começo, desde o primeiro dia, né, mas por poder testemunhar isso e testemunhar a história do NECVU ao longo desses anos que também foram tão importantes para a universidade e para a ciência, e que agora, né, nesses tempos tenebrosos, mas como eu falei ontem, não adianta, nós já estamos aí, a nossa história já está acumulada. Um beijo grande para todo mundo. Gente, aguardem só um segundinho que estamos com um problema técnico e a querida Joana Vargas já vai retornar para passar a palavra para o nosso querido Renato Sérgio Lima também. Ok, vocês estão me ouvindo? Certo, meu som não estava funcionando mesmo, ele estava ligado. Então, agradecer a todos e a todas, né, que contribuíram para essa mesa, falas muito legais. Nós vamos passar agora ao comentador, Renato Sérgio de Lima, professor do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, bolsista de produtividade do CNPq, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, secretário adjunto da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Ele possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Possui o pós-doutorado no Instituto de Economia da Unicamp. Foi visiting scholar no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e tem desenvolvido inúmeros projetos sobre violência, segurança pública, transparência e estatísticas públicas. Renato tem sido o principal protagonista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne pesquisadores, gestores públicos, policiais, promotores, e também é um grande parceiro do NECVU, no INCT, como chamou atenção o Sérgio Adorno na sua conferência. Renato, a palavra está com você. Obrigado, Joana. São vários anos aí de trajetória. A gente vai comentar um pouquinho isso. Queria saudar todos e todas aqui que estão na mesa, aqueles que estão nos ouvindo. É difícil falar depois de uma mesa dessa, da solidez de um projeto de pesquisa e de um projeto de construção institucional do NECVU. Isso aqui que foi dito mostra isso. Então, as minhas reflexões são de fora para dentro, mas ao mesmo tempo de fora que sempre esteve muito perto, né? Eu comentava com Joana que eu a conheço desde 1994, quando ela começou a trabalhar o projeto do mestrado de fluxo da justiça dos casos de estupro. E foi mais ou menos um pouco antes que eu conheci o Michel, e o Michel ainda estava... já era o Michel, o que a gente conhece, mas ele estava ali consolidando os escritos que depois marcariam exatamente os de sujeição, de mercadoria política. O conceito já estava dado, estava na tese dele. Acho que vocês conhecem essa história, que é sempre bom provocá-lo. Ele tinha num disquete de computador a tese dele, e essa tese demorou para conseguir ser produzida em livro, porque aonde estava esse disquete, né? Então,
sempre a construção do saber também é feita de percalços, não é só feita, né, desse momento. Acho que esse é um caos que vale a gente mostrar como que a solidez do NECVU foi sendo construída também no dia a dia, no cotidiano, não só em termos teóricos, mas ali em termos práticos também. E por que eu estou comentando isso? Porque eu acho que a gente tem que pensar exatamente que o NECVU é uma das mais densas experiências da construção de um projeto acadêmico, um projeto de interpretação do campo da violência, do crime, da justiça, da polícia, enfim, que mais recentemente a gente convencionou chamar de segurança pública, mas que não é, de certa forma, consensual. Ele é cheio de disputas, como a própria noção de campo o concebe, né? É um conceito cheio de disputas sobre até mesmo a sua nomeação. Meu papel aqui é de comentador, né? Então eu vou fazer alguns comentários e ao mesmo tempo algumas provocações importantes para que a gente reflita sobre os trabalhos apresentados. É interessante a gente perceber, e aí eu queria fazer uma reflexão tentando pegar um pouco de cada uma das falas, à luz das minhas questões, das minhas reflexões, mas um pouco assim, nós, universidade, como bem destacou a Kátia, estamos aí, nosso legado está aí, e que, de certa forma, nós contribuímos muito nos últimos 30 anos para a construção desse campo. Mas o que de certa forma, a gente tem na relação Estado e sociedade, e a gente vai perceber uma coisa que todos vocês colocaram e que é importante. No meu ponto de vista, e aí são alguns pontos da reflexão, nós, universidade, olhamos muito pouco para algumas dimensões, ou quando olhamos, nós pensamos macrocausas, como o próprio Daniel falou da perspectiva do Cláudio Gatto, as macrocausas da violência, mas muito pouco para os processos políticos macro. Tem muito a ver também com a especialização da sociologia da violência frente às outras interpretações sociológicas ali dos 1970 e 1980, e que, sem dúvida nenhuma, o Michel foi um dos grandes responsáveis por fazer essa passagem e trazer essa especialização. Mas a gente sempre ficou focando numa dimensão, e essa é até mesmo uma autocrítica minha, e que a partir da fala do Bruno eu fiquei refletindo, que nós sempre ficamos focando muito na dimensão tático-operacional do problema da segurança, na ideia de aportar o nosso saber acadêmico, na ideia de que o nosso saber acadêmico tinha um status mais superior ao saber técnico das polícias, e, de certa forma, isso foi sendo reapropriado pelas instituições policiais. A própria criação do Departamento de Segurança Pública tenta quebrar essa lógica, mas isso é um fato. Foi sendo reapropriado e a gente meio que caiu no que eu chamo de uma armadilha de tentar encontrar uma certa distinção entre o saber acadêmico e o saber técnico, como se existisse diferenças muito significativas, e aí com isso você foi reforçando uma oposição entre os operadores e a universidade, que tanto, por exemplo, o Kant e vários outros tentaram romper desde o início. Então, a gente meio que um processo que, na tentativa de romper, talvez a gente tenha reproduzido alguns pontos, e é importante chamar a atenção para isso. Eu queria chamar a atenção porque a gente tem que entender que, na ideia, e eu parto da discussão de governança, que nós focamos demais nesses últimos anos na ideia de gestão. Nós focamos na ideia, talvez, de pensar uma discussão que vem do novo gerencialismo público, é verdade, como o próprio Bruno e também o Daniel falaram, e que a gente, na verdade, não olhou para as regras do jogo. O Brasil hoje, e a Kátia exemplificou muito bem isso, em vários lugares tem políticas que seguem exatamente todas aquelas que são consideradas as mais avançadas do mundo. Para políticas de desempenho, elas funcionam até um certo momento e, a partir de um contexto político estratégico, a gente perde força no momento que a coisa muda.
E é nesse ponto que a gente talvez não esteja pensando com a devida questão, que é, na dimensão político-estratégica, se a gente olhar com toda a tranquilidade, nos últimos 30 anos, e aí por isso que, Daniel, eu tenho uma certa... Eu também já trabalhei com a ideia do pêndulo, mas eu tenho um certo incômodo hoje, porque o pêndulo talvez seja meramente discursivo, porque, na essência, nos 32 anos pós-Constituição, nós não mudamos absolutamente nada do marco regulatório da segurança pública. Absolutamente nada. E seria até, talvez, positivo, dentro do que, com muitas aspas, pensar o que antes nós tínhamos o modelo autoritário e que a Constituição propôs um modelo novo. Mas se a gente for olhar para uma discussão de governança, a Constituição causou uma enorme confusão. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Nós temos hoje uma lei para chamar de nossa de acordo com as nossas concepções político-ideológicas. Então, os governadores, o artigo 144 da Constituição diz que os governadores, as polícias militares e civis estão subordinadas aos governadores. O R200, que é o decreto que regulamenta as polícias militares, que a partir da Constituição de 69 e que é interpretado como recepcionado na Constituição de 88, diz que o Exército coordena e controla as polícias militares. Portanto, a gente não tem, e aí a questão do Bruno, a gente não está militarizando nos últimos 3 anos. Nós nunca desmilitarizamos, no meu ponto de vista. Porque a lógica de comando e controle, a gente vem a partir da lógica de 1967, 1969, e a gente só, na verdade, foi autonomizando e, de certa forma, permitindo um insulamento das próprias forças policiais que é prejudicial aos seus próprios profissionais. Porque fica quase que numa zona de não regulação, ou pior, de regulação de acordo com interesses políticos, e a gente não tem refletido muito sobre isso. E aí, quando a gente olha para a questão do processo de governança, a gente vai perceber que, ao longo dos anos 1990, sobretudo, o Brasil aceitou fazer meio que repensar na reforma do Estado a partir da lógica do novo gerencialismo público, que está assentada na ideia de governança nodal, onde o Estado é só mais um dos nós de influência, não é o principal. Então, não há aqui uma tensão de pensar que, mais recentemente, a gente tem um processo... Essa ideia de processo, no meu ponto de vista, tem uma tensão acadêmica e teórica, que nós estamos olhando para um problema que, na verdade, não está no lugar que a gente está olhando. A gente está olhando para um problema, a gente está olhando os efeitos do problema e interpretando esses efeitos, mas a gente não está olhando, na verdade, para as questões fundamentais. E eu vou dar alguns exemplos, porque é claro que isso não... Eu acho que é um empreendimento que o NECVU, por exemplo, está fazendo um esforço teórico de interpretar. E o conceito de sujeição ele é muito potente por isso, porque ele tenta, na verdade, mostrar como na relação Estado-sociedade e a base social das políticas públicas, da política, está fundado numa discussão que como disse a Kátia também, eu estou me referindo sempre a todas as falas, que a aceitação da divisão da população em 2 grupos sociais. Atualmente, bandido e cidadão de bem. Mas já foi trabalhador e vagabundo, que a Alba trabalhou bem, escravo e liberto, e a gente, com isso, nunca interditou a violência. A gente nunca interditou a violência no cotidiano das práticas e das relações sociais. Não à toa, de novo, rememorando aqui o Machado, a gente tem a discussão de uma ordem social profundamente fraturada, mas, ao mesmo tempo, profundamente unificada pela violência. Pelos números de violência doméstica, sexual, pelos números da violência do Estado, seja na letalidade policial, seja em todas nas prisões, ou seja, por exemplo, na discussão das milícias e das facções. Quando a gente pega esses casos particulares, a gente, de certa forma, não entende como que
várias lógicas estão trabalhando de uma forma a pensar que existe um sistema, por isso que eu concordo muito com a análise da Kátia, mas que não existe um sistema. Portanto, Clarissa, não é nem frouxamente articulado, é artificialmente articulado. Ele é feito como um simulacro de sistema, mas que, na verdade, ele é o efeito de... Aqui que eu queria mostrar para todo mundo, não sei se vocês estão vendo, eu queria mostrar para vocês, esse é uma matriz que eu incluí Isso. É uma matriz que eu incluí num artigo recente que eu publiquei na revista do EA da USP, que no plano da organização do Pacto Federativo Brasileiro, e a gente pode olhar a loucura que é nos Estados Unidos agora com a eleição, nós temos um problema que é a não coordenação federativa, União, Estados e Municípios, e competências republicanas, Executivo, Legislativo, Ministério Público e Estados. São cerca de 1.400 organizações aqui, que cada uma com o seu regime de verdade, cada uma com a sua construção de legitimidade, que não está errada, porque a lei permite, tem lei para todo mundo, e a gente pensa isso como um sistema, porque na prática, quando a gente pensa aqui, por exemplo, na Polícia Militar, são 160 milhões de registros todos os anos no Brasil. E esses 160 milhões têm que ser processados por volta de... Aí você começa a pensar, e você tem uma questão fundamental, que é, a gente não pensa o indivíduo, a gente pensa o grupo social. Então, se você tem o rótulo, se você tem um assujeitamento, que o Michel trabalhou bem, você já tem uma certa solução, um pacote, em torno de uma pretensa eficiência desse falso sistema. Então, o que a gente precisa, de certa forma, é pensar na lógica da governança, porque quando a gente olha para isso, a gente vai ver que 32 anos de não regulação da segurança, que, no meu ponto de vista, o pêndulo é só discursivo, do meu ponto de vista, a prisão ela é a soma de todos os nossos erros, e o efeito, por exemplo, que isso tem, que as pesquisas do Rafael vão mostrando isso, é uma coisa fundamental, que é o preso, na lógica desse sistema, é uma atribuição do judiciário e a prisão do executivo. Você tem o dado do CNJ e você tem o dado do DEPEN. São dados diferentes. Você não sabe quantos presos existem. E judiciário, como mostrou o Rafael, delega para o diretor da prisão o que vai fazer. Portanto, ele não, na verdade, ele passa para o diretor da prisão, mas não está passando para o Poder Executivo. Então, quando você olha para esse cenário, como é que a gente, enquanto projeto teórico, sociológico, consegue interpretar o que está acontecendo? É um desafio, porque não é um processo de a ideia qual é o movimento que está sendo feito. Essa é a minha provocação para as pesquisas individuais. E aí, o ponto de discordância que eu queria provocar, até pelo olhar que eu tenho do fórum, Bruno, o Rio não é um laboratório do Brasil. Se a gente pensar o que acontece no Ceará, o que acontece no Rio Grande do Norte, o que acontece na Bahia, o que acontece no Rio Grande do Sul, são situações muito diferentes da política de segurança do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa entender o Brasil naquilo que o unifica. E acho que essa é, na verdade, talvez o salto interpretativo. Eu não tenho resposta, estou só provocando o problema. Mas eu acho que a gente, muitas vezes, olha com a visão paulistocêntrica ou cariocêntrica ou mineirocêntrica dos principais grupos de pesquisa, e um projeto de entender a política de segurança pública no Brasil ainda é algo que está por ser feito. E é essa provocação que eu queria fazer para os próximos 20 anos do NECVU. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato. Eu queria agradecer a todas, todos que compuseram essa mesa pelas intervenções, ótimas intervenções. Essa foi a maior mesa, então, na realidade, nós não temos mais tempo. Gostaria
de abraçar a todos, porque são todos amigos, abraçar de verdade, não virtualmente. Queria agradecer também aos que estão nos ouvindo até agora e queria convidar a todos para a conferência de encerramento, que vai acontecer às 20 horas, intitulada Governanças Criminais entre Brasil, Colômbia e México, do professor Benjamin Lessing, da Universidade de Chicago. Então, até mais tarde, em breve nos reveremos.